Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse, como sempre, é o nosso vídeo de abertura, ou pré-abertura de mercado, que vai ao ar toda segunda-feira por volta das 7h15 da manhã, na qual eu sempre trago algumas informações importantes da semana anterior e tento traçar o perfil do desenvolvimento da nossa bolsa, o nosso Ibov, e o dólar, principalmente durante a semana. Então, se esse assunto te interessa e você já vem acompanhando a nossa jornada, segura sua introdução, que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, após uma semana, como sempre, iniciando naquele vai e vem, de sobe não sobe, desce não desce, mercado lateralizado, como já era esperado. Na sexta-feira, as informações sobre a nossa reforma tributária jogaram um balde de água fria em cima dos investidores, fazendo com que a bolsa caísse mais de 1,5% somente na sexta-feira. E um dos itens que talvez mais tenha pesado sobre o mercado inicialmente foi o da incidência de imposto sobre os dividendos e a extinção dos famosos juros sobre capital próprio, que muitas das empresas dão por preferência fazer a distribuição aos seus acionistas. Mediante a esse cenário, o que dá para se pensar inicialmente? Que a bolsa vai desabar de uma vez só? Eu imagino que inicialmente não vejo cenário para isso. Agora, aonde que eu vou acompanhar, e eu inclusive aconselho a todos, vamos dizer assim, que prezam pelo dinheiro que tem investido em bolsa de valores no Brasil, principalmente, acompanhe, como sempre, é olhando o quê? A entrada de capital estrangeiro no mercado brasileiro, que, como a gente sabe, para todos os efeitos, quem movimenta boa parte do mercado de capitais brasileiro não é o nosso mercado interno, e sim o capital estrangeiro, que entra principalmente via bancos. Olhando a captação dos últimos meses, a gente continua ainda com uma entrada forte de capital. Vamos até exemplificar aqui para ficar legal. Continuamos com uma entrada forte de capital. Até a semana passada era da ordem de 11 ponto alguma coisa, 11,120, se eu não me engano, milhões. E fechamos, para todos os efeitos, estamos fechando, o mês agora de junho com uma entrada de capital estrangeiro da ordem de 14,076 milhões de reais. Ou seja, continuamos com uma entrada positiva de capital, devemos fechar aproximado ao valor do mês de maio, ou seja, não teremos para todos os efeitos um crescimento tão expressivo na entrada de capital estrangeiro, porém mantém-se ainda em manutenção a questão, vamos dizer assim, da situação dos investidores institucionais, que continuam predominantemente na posição de comprados em relação à posição de vendidos. Porém, a gente já consegue observar,
pelos números que o valor em relação às compras em aberto, vamos dizer assim, dos acionistas de capital estrangeiro e as vendas em abertos estão menores que os valores apresentados até o final de maio. Vamos ver até o fechamento, né, dessa semana, para todos os efeitos, que encerra o mês de junho, como é que vai ficar esse negócio. E aproveitando o embalo já, né, veja o que o governo quer mudar com relação aos nossos investimentos com a reforma tributária. Bom, como a gente já viu, como já é sabido do mercado principalmente, uma das principais mudanças, né, para os mercados de capitais, principalmente, a incidência, vamos dizer assim, de cobrança de imposto sobre os dividendos, juros sobre capital próprio, a extinção e a cobrança também sobre os fundos imobiliários. Tem algumas mudanças na regra. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um vídeo que eu fiz falando sobre isso, né? Falando exclusivamente sobre os pontos, né? Não peguei aquela apresentação do governo, fui pegar propriamente o documento, né, redigido, né? Eu trouxe alguns pontos do documento e até tem uma questão ali importante que pode beneficiar um setor da nossa bolsa de valores, né? Eu vou deixar num card aqui em cima, né, em algum lugar aqui do vídeo, deve ser na parte de cima do vídeo, o vídeo na qual eu falo justamente sobre essa questão, vamos dizer assim, tributária. Durante essa semana, em relação a informações públicas de resultado e informações trimestrais, temos a Gelli Machado, Biosev, BLP e a Camil apresentando ou informações trimestrais ou resultados propriamente. E, dando continuidade, né, nós temos as empresas, temos o Itaú com Datacom para pagamento de dividendos para o dia 30/6, a Klepper Weber com juros sobre capital próprio para o dia 28, Movida para o dia 28 também, B3 fazendo pagamento de juros sobre capital próprio também para o dia 29, né, todos com Datacom ainda para frente, né, eu sempre vou trazer aqui os Datacom para frente, a Rede também, Datacom dia 29, Rente, Banco ABC e BBDC, inclusive com um dividendo extraordinário, né, com valor bem alto em relação ao valor pago normalmente mensalmente, que fica em média na ordem de 1,5 centavo, né? Lembrando que o Banco Bradesco também anunciou, né, uma nova emissão de ações e a bonificação também de 1/10 para os seus acionistas. Agora, em relação a essa semana, o que podemos esperar para o Ibovespa, para o índice Ibovespa e para o dólar? Então, para olharmos isso de forma bem detalhada, vamos dar uma olhada no tal do gráfico, né? Olhando o Ibov, o que nós temos? Ainda mantendo uma tendência de alta no curto prazo, sem diferença. Vamos tirar aqui tá no diário já, né? Beleza, aqui, ó. Isso aqui foi justamente, né, o movimento de sexta-feira, né, que a gente pode ver. Ou seja, o mercado vinha de lado, como já era esperado para todos os efeitos, porém com a novidade, vamos colocar assim, né, da reforma tributária na sexta-feira, que não foi bem visto pelo mercado, acabou com uma queda significativa da ordem de 1,74%, só na sexta-feira. Porém, não desconfigurou ainda. Aqui tem as nossas marcações, está aqui para todos os efeitos. O suporte atual, né, levado em consideração, está aqui entre 126.500 e 125.400. Não perdeu, bateu até e voltou, né? Vamos ver como é que vai ser o movimento na segunda-feira, né? Imagino que foi como sempre, né, o mercado ele reage, vamos dizer assim, de uma forma, vamos dizer, muito irracional em primeiro momento. E como eu falei, o que vai, na realidade, determinar o que vai acontecer agora para frente é a entrada ou não, a continuidade, né, da manutenção de entrada ou não de capital estrangeiro no mercado brasileiro. Eu vejo dessa forma. Por enquanto, para mim, continua a tendência, continua de lado,
não desconfigurou nada. Olhando para a tendência, só por causa desse dito, né, movimento de sexta-feira, acabou perdendo a parte central da média móvel, né, aqui das bandas de Bollinger. Mas por enquanto sem assustar. O volume bem alto, como já era esperado, né, justamente por causa da questão. Nada demais. Olhando o estocástico para todos os efeitos, voltou para a parte de baixo, né, para a região já de sobrevendido para todos os efeitos, né? Tá aqui. Porém, de certa forma, foi até interessante, que pode ser que esse movimento negativo aqui tenha antecipado, né, a correção que poderia vir a demorar um pouco mais a acontecer no mercado. Olhando aqui os pontos pelo nosso gráfico de teste, OBV acompanhando o movimento sem problema, o volume confirmado da mesma forma, média móvel de 72 muito longe ainda, né? Que seria, tá aqui na casa dos 123 mil pontos ainda, né? Que é justamente naquele suporte aqui que eu posso dizer que no momento esse suporte aqui entre 123 e 122 e 100 é o suporte mais importante, né, que nós temos do curto prazo. Segue o jogo, nada demais. Olhando o momento, chegou na parte de baixo, né, antecipou para todos os efeitos, mediante esse último movimento da sexta-feira, está na região de sobrevendido, assim como o estocástico. Se a gente olhar o semanal, vindo puxando o semanal de lá para cá, meio de caminho para o momento, média móvel ainda acima da média móvel de 9 períodos, né? Ou seja, para todos os efeitos está num ponto de correção ainda em relação, vamos dizer assim, ao curto prazo, ou seja, continua a manutenção. Tem uma pequena divergência aqui de baixa, né? Que foi justamente por causa do volume muito forte da sexta-feira, né, que acabou fazendo com que graficamente ele cruzasse a média central do ABV. Nada demais, para mim por enquanto. Bem longe ainda da média móvel de 21 e muito mais longe ainda da média móvel de 72. Né? Como eu falei, pode ser que esse movimento tenha até antecipado um movimento de correção mais forte. E ainda longe para todos os efeitos, né, do último topo rompido aqui da casa dos 125 mil pontos. Olhando o estocástico, no semanal, ainda está na região, muito próximo da região de sobrecomprado, né? Voltando ainda, ela teria um espaço para corrigir bastante ainda. Teria espaço para corrigir pelo menos até aqui, né? E como eu disse, para mim segue o jogo. Olhando o ajuste, a mesma coisa, nada mudou. E pelo semanal, olhando pelas bandas de Bollinger, ainda bem próximo da banda superior, né? E bem longe ainda da parte central das bandas, mesmo com esse volume aqui, que para todos os efeitos das últimas 3 semanas tenha sido bem forte na venda. Mas para mim, como eu falei, isso aqui é mais correção e realização de lucro na realidade, mediante, vamos dizer assim, algumas estabilidades de mercado. Não vejo nada demais até aqui. Agora, como eu falei, se voltar para cá, né? Vamos colocar no outro gráfico. Voltar para cá, perder esse valor e voltar para corrigir aqui na casa dos 123 mil, né? Aí é ficar de olho para ver se ele não vai perder justamente a média móvel de 20 do semanal. E, principalmente, se você for pensar em gráfico diário, se não vai perder, né, a média móvel de 72 do diário, né, que está aqui na casa ainda dos 123 mil pontos. Por enquanto, segue o jogo, nada que diga, vamos assim, que a tendência de alta, né, do rompimento ali dos 125 mil pontos tenha sido quebrada, pelo menos por enquanto. Até porque eu acho que o movimento de sexta-feira foi atípico. Olhando para o dólar, acabou sendo beneficiado, né,
pelo movimento da sexta-feira. Olhando para o gráfico diário, mesma coisa, volume comprado, só que por enquanto foi abaixo, foi forte, mas foi abaixo, mas bem próximo ainda da parte inferior, né, das bandas de Bollinger. Ajuste, nada a declarar por enquanto, continua bem longe da média móvel de 20 períodos no diário, tendência clara para todos os efeitos de baixa por enquanto. Foi quebrada, de certa forma, né, na sexta-feira por conta, vamos dizer assim, do impacto da medida. Estocástico, a mesma coisa, puxou um pouquinho, mas continua na região de sobrevendido ainda, sem grande sinalização. OBV, mesmo com o movimento aqui, ó, para baixo, para baixo, para baixo, né? Puxou para cima para todos os efeitos justamente por causa da sexta-feira, ou seja, não dá para tirar muita coisa por referência utilizando a sexta-feira como referência. E olhando para o nosso amigo momento, a mesma situação, continua apontado para baixo. Se olharmos no semanal, é para baixo, continua empurrado para baixo, ó. No semanal não desconfigurou ainda nada, continua, vamos dizer, com o movimento para baixo e inclusive agora com a média móvel 72 começando o movimento, né? A de 21 vem para cruzar com a de 72 para baixo, pelo que tudo indica. A de 8 já, para todos os efeitos, já 8, 9 períodos já vem cruzando. Qual seria, como eu disse, o próximo ponto? A meu ver, o próximo ponto está aqui, ó, entre 4,80 mais ou menos, né? 4,79, 4,80 a 4,75, né? Seria o próximo ponto de suporte, né? Não é por causa dessa posição do gráfico aqui, né? É por causa daquela posição que a gente tem, ó, aqui, ó, lá atrás, né? Para todos os efeitos, continua ainda numa tendência de baixa. Eu acho que o dólar tem uma tendência a recuar, até porque os DIs ainda não acabaram de se reajustar, principalmente com referência à nova taxa Selic. Como pode ver, mesmo com o movimento da sexta-feira, o movimento de venda nas últimas 2 semanas, principalmente, ainda está muito forte, inclusive acima da média. Tá? Então, graficamente olhando, para todos os efeitos, Ibov continua em tendência de alta e dólar continua para baixo da mesma forma, né? Com os DIs ainda se ajustando à nova realidade de mercado. Com relação às nossas empresas para ficar de olho durante essa semana, temos a TIM, Sabesp, Banco do Brasil, CPFL e Telefônica. A TIM, a semana, ela abriu a 12,73, fez uma máxima em 12,73 e despencou. Chegou a bater 11,75, fez o fechamento em 11,77. Vamos colocar aqui o gráfico da TIM para ver o que nós temos. Bom, a TIM, a realidade é essa aqui, ó. Ponto de entrada possíveis, né? Olhando graficamente. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá, gente? Ponto de entrada estaria entre 11,85 e 11,35, né? Ponto médio de entrada estaria dando algo em torno de 4% prejuízo. Qual era a ideia? Primeiro ponto, para saída com 25%. Aqui com base de 10% mais ou menos. Segunda saída, ou finalização da operação, aqui com uma média de 21%, retornando esses valores aqui. Poderia esperar mais? Sim. Aí é aquela famosa história.
Quem achar que dá para andar um pouquinho mais, vai levar como referência, como sempre, a média móvel de 21 períodos. E assim que o papel para todos os efeitos fechasse de um dia para o outro abaixo da média móvel de 21, encerrar a posição, né? Então essa seria aqui o ponto aproximado de entrada para nossa amiga TIM. Banco do Brasil vinha num movimento forte de alta, né? Só que as mudanças, principalmente, que já eram previstas, vamos dizer, já vinham pesando em cima dos bancos. Ele abriu a semana a 34,76, fez uma máxima em 34,95, uma mínima em 32,81, fechou na sexta-feira 32,90, uma queda de 5,60. BBSA. Aqui tem uma ressalva bem grande, tá? Porque o ponto real, né, para possíveis operações está aqui, não está aqui. Por quê? Seria para todos os efeitos, assim, que se ele perdendo esse gap, vindo para fechar ele, né, e nessa região aqui voltando a ganhar força. Tá? O stop estaria com o stop aqui da ordem, como sempre, a média que eu pego em média de 5%, né? Primeiro ponto seria o retorno para cá. Segundo, para cá, para casa dos 38, né? E 50 mais ou menos. Ou aquela referência, perdendo de um dia para o outro a média móvel de 21 períodos. Então essa aqui seria a configuração para o Banco do Brasil. Outro caso, Sabesp, abriu a 38,30, fez uma máxima em 38,77, uma mínima em 37,34 e fechou a semana em 37,79. Qual seria o racional por trás de uma operação aqui no caso de Sabesp? Uma correção maior ainda no papel, já que ele vem no movimento de correção para essa região aqui, ó, principalmente a faixa central dessa região, aqui entre 37,47 e 35,47, a faixa central seria mais ou menos aqui, né? Na relação do meio desse candle, que seria aqui na abertura dele, que foi na base de 30 e... Deixa eu colocar aqui a linha que fica mais fácil. Seria aqui na base de 36,43, né? Que daria uma relação de risco aqui um pouco mais pesada, né? Na ordem de quase 7%. Porém, primeiro ponto, um 16, daria uma base de 2 para 1 mais ou menos. Segundo ponto, 28. Terceiro, retornar lá para as máximas. Aí, como sempre, a referência é usar como guia a média móvel de 21 períodos. Então, para todos os efeitos, os pontos, né, seria nessa região aqui. Como sempre, eu não coloco uma linha, não gosto de trabalhar com linha. Você quer, é aqui, né? Esse negócio de acertar o olho do mosquito não é para mim, não. Para mim, existe assim, um ponto de região de compra e um ponto de região de venda. Bem simples. CPFL abriu a semana 28,96, fez uma máxima em 29, uma mínima em 27,34 e acabou fechando em 27,53. Mesma situação. O papel tem rabiscado bastante. Ponto médio entre 27, 22 e 26 e 57. Ponto médio ideal, né? Uma referência ideal seria aqui na casa de 26,90. ,5%, como sempre, em média.
Primeira saída para cá, com 11, 2 para 1. Segunda, ou continuidade do movimento, para cá, 18% mais ou menos. Mesma situação. E para finalizar, Telefônica abriu a semana em 45,77, fez uma máxima em 45,78, rasgou para baixo, fez uma mínima em 42,91 e fechou próximo da mínima em 42,93. A referência está aqui, entre 43,19 e 41,98. Pegando pelo ponto médio, mesma situação, algo em torno de 5, 5,5%. Primeiro ponto seria retornar para essa primeira referência aqui. Esse retorno não está tão bom para todos os efeitos, ou para cá, né, que seria o ideal, mas o primeiro ponto para aquela famosa parcial de 25% seria aqui, em torno de 8,5%, né? E depois tentar levar a operação, usando como referência a média móvel de 21 períodos, para aqui para 16, 17 ou quem sabe até 21% ou mais. E essas são as empresas para a gente ficar de olho, que de repentemente, desde que você olhe, entenda, melhora um pouco essas empresas, vamos dizer assim, e ache realmente importante ou interessante as relações risco-retorno, você considere valer a pena fazer uma operação, que normalmente são operações não para longo prazo, são operações normalmente para swing, trade ou para position, né? A maioria das operações estão até se saindo bem em relação a um swing trade. Olhando para a semana anterior, tivemos a Hiperfarma, que tinha feito abertura em 35,80, máxima em 37,19, uma mínima em 35,10, fechamento da semana tinha sido em 35,23. Como houve uma defasagem maior de 2 semanas, que na semana passada eu acabei não falando, né, não trazendo nenhuma ação, né, para todos os efeitos, a Hypera fechou, né, sexta-feira, a 35,30 com uma queda de 2,75. Porém, se olhar, por exemplo, em relação à mínima, né, seria entre os pontos do papel, a operação ainda continuaria bem válida. Lembrando que, no caso da Hypera principalmente, né, a espera era ela retornar um pouco mais, e o ponto de entrada, que acabou não chegando, né, teria sido aqui entre 32,31 e 31,20, né? Ou seja, para todos os efeitos, não teria acontecido a operação. Temos também o Guatemi. Região de entrada entre 42,50 e 40,87, né? Seriam os possíveis. Deu entrada, chegou a subir um pouquinho, voltou, devolveu, está dentro do ponto para todos os efeitos, continuaria válida para todos os efeitos. Não andou para frente, mas também não andou grandes coisas para trás também. Em relação aos valores aproximados, queda na semana de 2,03. A Rap Vida ponto de entrada aqui entre 15 e 26, né? 15 e 15 e 14,77. Pegou, né? Para todos os efeitos, bateu aqui. Chegou aqui a dar 5%, até um pouquinho mais, né? Chegou a dar 7%, que estaria dentro, assim, do primeiro ponto de saída, teria dado 25% aqui para todos os efeitos. O próximo ponto de espera seria onde? Tentar voltar ou para cá ou para cá. Então, mesma situação, continua valendo, não mudou nada até agora. E por último, a Multiplan,
abertura em 27,51, máxima em 28,41, mínima em 25,30, fechamento em 25,75. Porém, fechou essa semana, sexta-feira agora, a 24,04 com queda de 6,68. Essa talvez tenha dado ruim, vamos ver. Ruim ainda não deu não. Mas se durante essa semana agora, né? A gente está no semanal aqui, vamos colocar pelo diário só para a gente ter uma referência aqui, né? A queda toda, ela continua numa sequência de queda ainda, foi muito forte para a sexta-feira principalmente, porém ainda está, apesar de ter saído da região, mas ainda está fora do stop para todos os efeitos, né? Que baseado no ponto central, teria sido aqui, esse aqui o stop era mais comprido para todos os efeitos, né? Uma operação um pouco mais complicada, mas continua. Qual seria a referência? Vamos voltar para o gráfico semanal. Se realmente, durante essa semana agora, ela confirmar essa perda aqui da média móvel de 20 períodos, eu nem esperaria, de repente, ela voltar para cá para os 28,83, já finalizaria. Só tem que tomar cuidado que tem um gap aqui para todos os efeitos, ó, formado aqui entre o dia 14/12 e o dia 21/12, né? Que pode ser que ela venha para poder fechar esse gap e acabe retornando para ganhar força. Lembrando que tem um fato relevante dela aqui, que é justamente sobre uma emissão de cotas, né? E normalmente nesse período de emissão de cotas, dependendo do valor das novas cotas, os acionistas costumam vender boa parte das suas posições para tentar comprar, né? Após aquele período ali de direito, né? Para comprar as cotas com valor mais baixo, né? Então ficar de olho nessa situação. E com isso a gente fecha as ações para ficar de olho e o resultado, né, das semanas anteriores. Lembrando que durante a semana tem vídeo, como sempre, falando sobre as operações que já foram, assim, realizadas já há um pouco mais de tempo, né, e como elas andam até agora. Fechando notícias, Bitcoin se mantém acima dos $30 mil e Sol e ICP avançam 7% neste domingo, dia 27. Embora a pequena subida do Bitcoin representando um fôlego adicional após mais um dia que o BTC ficou prestes a perder o patamar dos $30 mil, segundo especialistas, se segurar a nível atual significaria evitar quedas mais bruscas para cerca de $27 mil. No fechamento da matéria, o Bitcoin era negociado perto dos 32.800. Bom, quando eu peguei agora há pouco, era aproximadamente meia-noite e meia, ele estava cotado a 34.454, com uma alta de 4,03, ou seja, bem acima dos 30 mil e acima dos 32.800 da hora da referida matéria, né? Como eu falei, o grande problema do Bitcoin para mim é que ele deve ficar lateralizado aí, rodando entre esses 30, 34, 35, porque ele vai ter ele tem uma dificuldade muito grande de romper aquele valor ali dos $40 mil, né? Pode ser uma boa oportunidade de compra? De repente, sim. Mas eu olharia com muito carinho o cenário, vamos dizer assim, total, né? De uma forma geral, antes de fazer qualquer operação com moeda digital. BR Partners ganha licitação para conduzir capitalização da Eletrobras, né? É mais um dos passos, vamos dizer assim, da privatização da Eletrobras. Agora, vamos dizer assim, com um levantamento geral. E segundo analistas da Goldman Sachs, Brasil poderia atrair muito mais investimentos, como diz o economista dela mesma. Bom, é engraçado que na semana passada ou semana retrasada, a mesma, né, empresa, né, desdenhava completamente dessa possibilidade. Então fica complicado você acreditar, né, para que para que lado que está ventando, né? Eu costumo dizer que a melhor coisa que você faz é esquecer a casa de análise, esquecer analistas, não que todos eles, vamos dizer assim, acabem, vamos dizer assim, sofrendo do famoso efeito conflito de interesse, né? Existem bons analistas, existem boas casas, tá? Mas o ideal é que você, mesmo que você seja
assessorado por um bom analista ou por uma boa casa, que você mantenha, né, sempre muito bem antenado com o que está acontecendo no mercado. Finalizando, Bitcoin, semana passada, estava na casa dos 35 mil dólares, essa semana na casa dos 34, com uma queda de aproximadamente $1.000, né? Continua a mesma coisa. O Ethereum, com a valorização, né? Também com uma desvalorização em relação à semana passada. A única que manteve-se valorizada em relação a essa semana é a Cardano, que vem inclusive sendo uma das queridinhas no mercado de criptomoedas. E por hoje, e para essa pré-abertura de mercado, é o que nós temos. E como sempre, se você chegou aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like ou seu dislike, também não tem problema. Mas, por favor, diga o porquê você não gostou ou gostou dos nossos vídeos. Compartilhe o nosso conteúdo para que cada vez mais pessoas cheguem até o nosso canal também. Um bom início de semana. Muito obrigado a todos e bons investimentos.